Opa, e aí, beleza? E bom, recentemente eu fiz algumas enquetes na minha página no YouTube perguntando sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, sobre algumas coisas, perguntando sobre quem vocês acham que vai ser o sexto vilão do filme, se vocês acham que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão aparecer, e algumas outras coisas. E eu percebi que tem bastante gente que ainda não sabe de muita informação, né, de alguns rumores, de algumas especulações que muita gente tá tendo. E foi aí que eu vi uma publicação feita no Reddit, né, na comunidade Marvel Studio Spoilers, que é uma comunidade que posta sobre rumores, especulações, teorias, um monte de outra coisa. E uma conta chamada Dr. Synthesis postou uma publicação falando sobre tudo que a gente pode esperar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. A publicação tenta prever mais ou menos como que vai ser o filme, baseado em trailers, rumores e alguns vazamentos, e nesse vídeo eu vou meio que falar sobre essa publicação, também colocando algumas especulações minhas e alguns rumores que eu fiz umas pesquisas e acabei encontrando. Bom, eu também vou falar de onde esses vazamentos vieram, esses rumores começaram, essas coisas, pra vocês poderem tirar suas próprias conclusões. Bom, esse vídeo pode conter grandes spoilers do filme, Eu já vou dizer isso daqui, é um alerta aqui no começo, porque pode ter spoiler, mas ao mesmo tempo a gente tá observando, tipo, trailers, especulando sobre algumas coisas que podem acontecer, envolvendo alguns rumores de algumas fontes confiáveis e alguns vazamentos também. Então pode ter alguns spoilers. Enquanto eu tava fazendo o roteiro pra esse vídeo, eu fiquei muito empolgado pra ver esse filme. Tipo, eu tava fazendo o roteiro e eu fiquei tipo, caramba, a gente vai ver isso, meu Deus do céu. E tipo, é claro, não é certeza que tudo que eu falar aqui vai acontecer. Na verdade, eu acho que, tipo, 70% vai acontecer e o resto não vai acontecer. Até porque muita coisa aqui é rumor e rumor não passa de rumor às vezes, sabe? Tipo, não passa de ser só, tipo, alguns rumores que não são reais. Mas eu acho que esse daqui vai ser um vídeo bom, tipo, com algumas informações pra, tipo, as pessoas ficarem, tipo, ok, talvez vai acontecer isso daqui, se acontecer vai ser muito bom, Porque eu vi muita gente achando que, tipo, o Venom vai ser o vilão, o sexto vilão do Sexteto Sinistro, e eu acho que não, eu acho bem difícil. Eu vou explicar o porquê isso daqui, porquê disso nesse vídeo. Então tem bastante informação sobre o filme aqui, pode ter alguns spoilers, claro, mas mesmo, tipo, com todas as informações, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa, vai ter muita surpresa nesse filme. E vocês vão ver, eu vou falar aqui, tipo, a gente não sabe o final do filme ainda, ninguém sabe o final do filme, ninguém sabe o que vai acontecer em algumas cenas, como algumas coisas vão acontecer. Então, tipo, mesmo tendo bastante informação, bastante rumor, bastante vazamento, ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Então, acho que mesmo se você ver esse vídeo, você vai ser surpreendido no filme e não vai perder a graça de ver o filme, basicamente, Tanto que aqui eu nem vou, tipo, descrever as cenas, tal. Tipo, eu vou falar, tal coisa vai acontecer talvez, muito provavelmente vai acontecer, tal luta vai acontecer, mas eu não vou falar o que acontece na luta, quem ganha na luta, nem nada disso. Então, tipo, ver o filme ainda vai ser uma experiência totalmente diferente, E, esse vídeo aqui é basicamente pra deixar o povo mais informado e mais empolgado, hypado pro filme, basicamente. Mas esse é meu aviso de spoilers, porque pode ter alguns spoilers, e é isso. Bora começar aqui o vídeo, tudo sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, É basicamente tudo que a gente pode esperar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E bom, o filme vai começar logo depois da cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, Com um mistério revelando a identidade do Peter, mostrando aqueles eventos lá na ponte de Londres, E a gente viu isso confirmado no trailer também. A gente viu que o Peter tá em cima de um poste e ele desce no chão pra tentar falar com a MJ, mas ele é cercado por uma multidão de pessoas, E aí o Peter segura a MJ e eles saem da Times Square com o JJ Jameson falando sobre a identidade do Homem-Aranha. Bom, depois que eles saem da Times Square, eles param em cima da ponte de Queensboro, onde eles ficam cercados por helicópteros, da polícia e de reportagem, Então, bom, basicamente tudo isso que eu falei aqui foi confirmado no trailer, Esse daí provavelmente vai ser o começo do filme, a gente vai começar nisso daí. E agora é a especulação, a gente começa com especulação e rumores pro que vai acontecer, Então bom, depois disso a gente vai ter uma cena em homenagem ao filme do Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi, com uma montagem das pessoas de Nova York sendo entrevistadas sobre suas opiniões sobre o Homem-Aranha, A gente tem isso no primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, lá o primeiro do Tobey Maguire, e a gente possivelmente vai ter uma cena em homenagem àquela, só que agora, tipo, o repórter talvez perguntando, tipo, você acha que o Peter Parker matou o mistério? Você acha que o Peter Parker é o Homem-Aranha? E a gente vai ver, tipo, provavelmente, tipo, a opinião dividida do público, Algumas pessoas, tipo, eu não acho que é verdade, outras pessoas, tipo, eu acho que ele é um criminoso, a gente devia prender ele não merece todo esse poder, tal, essa responsabilidade. Bom, e talvez a gente vai ver isso daí. Bom, essa informação veio de um moderador da comunidade do Reddit, Marvel Studio Spoilers, chamado Pomogema. Bom, ele recebeu esse vazamento de uma conta chamada Global Detail 2934. Eu fiz algumas pesquisas e parece que essa conta já acertou algumas coisas sobre
séries e filmes da Marvel. Então, tipo, essa pessoa tem grande credibilidade na comunidade. E bom, e essa pessoa também vazou algumas fotos do set de gravação de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde a gente vê alguns caminhões da Fish, né? E, tipo, como a gente pode ver no trailer, a Fish realmente tá confirmada pra aparecer, né? A gente vê no fundo de uma cena do Peter Parker correndo, tem a Fish no filme. E foi ele que postou essa foto, então, tipo, ele tem grande credibilidade. E algumas informações que eu vou falar aqui estão vindo dessa mesma pessoa. Então, tipo, talvez tudo que ele falar pode ser mentira, mas não sei, né? A gente não tem como saber até assistir o filme. Bom, e depois dessa cena a gente provavelmente vai ter a logo da Marvel que vai começar. E bom, depois dessa abertura a gente vai ter um pequeno pulo no tempo mostrando o que tá acontecendo com o Peter atualmente. Esse pulo no tempo provavelmente vai ser de, tipo, alguns dias, eu não acho que vai ser um pulo tão grande. Bom, e no trailer a gente tem uma cena do Peter Parker com a tia May assistindo alguma reportagem do Clarim Diário, quando alguém provavelmente bate na porta deles, já que os dois olham pro lado, né? E baseado nas luzes de fora, a gente pode deduzir que a pessoa que tá batendo na porta deve ser alguma polícia, porque logo depois a gente provavelmente vai ter a cena do Peter sendo interrogado pelo Departamento de Controle de Danos. Eles provavelmente vão interrogar ele sobre o que aconteceu na ponte de Londres com o Quentin Beck. E a gente pode deduzir que essa cena vem logo depois da anterior lá do Peter e da tia May vendo a televisão, porque o Peter tá vestindo o mesmo pijama nas duas cenas. Então a gente pode acreditar que, tipo, eles estão lá assistindo a televisão lá sobre o Clarim Diário, talvez lá na mesma noite, no mesmo dia que eles estavam lá no começo. A polícia chega, bate na porta, eles prendem o Peter e aí eles começam a interrogar ele quando chegam lá na estação sobre o que aconteceu com o Mistério. Então eu acho que essas são as cenas que a gente tá vendo por enquanto, e talvez o Peter vai até mesmo ser preso por um tempo enquanto isso, né? Porque a gente sabe que vai ter uma cena da MJ e da tia May, onde elas vão procurar evidências pra provar a inocência do Peter, basicamente. E nisso, elas vão acabar chegando no Matt Murdock. Sim, Matt Murdock. Que bom, basicamente é o único advogado que tá disposto a ajudar o Peter, né? Provar que ele é inocente no tribunal. E toda essa informação aí dessa cena da tia May, da MJ procurando e achando o Matt Murdock também foi vazada pelo Global Detail 2934. E de novo, como eu já disse, ele vazou aquela cena da Fist, e ele falou sobre algumas outras informações que parecem ser reais também. Algumas coisas até se confirmaram no primeiro trailer. Então, eu acho que isso daqui é muito provável de ser real, né? E o Matt Murdock, eu tenho quase certeza que ele tá no filme. Isso é quase certeza. Basicamente, os maiores insiders que existem, né? O Daniel RPK, Charles Murphy, Lizzie Hill e um monte de outros falaram que sim, o Matt Murdock tá no filme. Então, tipo, se todos eles estão falando, tem muita chance dele realmente estar no filme. Muita chance. Né? Todas essas pessoas que eu falei aí, né? O Daniel RPK, Charles Murphy, todos eles têm uma reputação muito boa, muito alta sobre vazamentos e essas informações sobre filmes. E eu não acho que eles arriscariam a credibilidade deles vazando coisa que não vai acontecer, sabe? E pelo fato de, tipo, muitos insiders estarem falando, confirmando que ele vai estar no filme, eu realmente acredito que ele vai estar no filme. E eu acho que essa cena realmente vai estar no filme também. Talvez o Peter vai estar preso enquanto eles estão procurando pelo advogado. E quando eles acharem o Matt Murdock, ele vai talvez entrevistar o Peter, interrogar ele, na verdade, né? E a gente sabe que o Matt, ele sabe quando alguém tá mentindo, quando alguém tá falando a verdade, né? E aí ele vai querer defender o Peter no tribunal de verdade, né? Aí sim que ele vai realmente querer defender o Peter. Então, bom, depois disso a gente vai ter uma cena no tribunal com o Matt Murdock, que vai ser o Charlie Cox, né? Vai ser o mesmo ator da Netflix, né? Todos os insiders estão falando que vai ser ele. E ele vai defender o Peter nesse tribunal. E aparentemente ele vai ser a principal razão pela qual o Peter não vai ser preso. E aparentemente, né, o Charlie Cox, a gente sabe que ele é um ótimo advogado e ele vai conseguir convencer o juiz de que o Peter é inocente. E eu acho possível até também da SHIELD ajudar um pouco com algumas informações, porque a SHIELD estava presente em longe de casa, né, mesmo sendo Skrulls, ainda a SHIELD meio que estava envolvida, então eles podem acabar ajudando, porque eles sabem que o Mistério não é quem ele dizia que era, né. E bom, depois disso, enquanto tudo isso está acontecendo, Nova York inteira vai estar dividida entre quem acredita que o Peter é culpado e quem acredita que ele é inocente. E a gente sabe também que o culto do Mistério vai ser formado no filme, que vai ser basicamente um culto em defesa do Mistério, dizendo que o Peter é culpado e falando que o Mistério disse a verdade, tudo isso, né? E a gente também tem confirmações disso, baseado em fotos vazadas do set de gravação e até mesmo algumas camisetas oficiais que você pode comprar nesse exato momento na Amazon e em algum outro lugar também. Então, tipo, sim, a gente vai ter esse grupo e a cidade inteira vai estar meio que dividida entre quem acredita que ele é o culpado e quem acredita que ele é inocente. Bom, e agora eu vou falar sobre uma outra informação vazada pelo Global Detail 2934, onde ele revelou que a gente vai ter pelo menos um flashback de Homem-Aranha longe de casa. Basicamente vai ser um flashback envolvendo a ponte de Londres, né, e o Mistério. E ele disse que não sabe se o Mistério vai aparecer, ele não sabe se o Jake Gyllenhaal vai voltar pra fazer o Mistério nessa cena, se ele vai gravar alguma coisa nova. Mas existem rumores de que o dublê do Jake Gyllenhaal foi avistado no set de gravações de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
Eu não sei de onde veio esse rumor, então pode muito bem ser falso, mas é possível de que a gente vai ver isso, né? E recentemente, né, no dia que eu tô gravando isso, hoje, o Spider-Fan, que é o mesmo cara que vazou a foto o vídeo do Andrew Garfield falando, algumas fotos dos vilões, que foi provado que é real, né? Tudo isso daí foi provado que é mais ou menos real, tipo, é bem difícil de ser falso, muitos profissionais mesmo de efeitos visuais, tal, essas coisas, falaram que sim, esses vídeos provavelmente são reais e as fotos, vídeos são reais, né? Então, esse mesmo cara, Spider-Fan, o mesmo cara que vazou tudo isso, disse recentemente que a gente vai ver um mistério no filme. Né? Ele disse que não vai ser um membro do Sexteto Sinistro, então ele não vai ser o sexto vilão, mas ele disse que a gente vai ver ele em alguma cena. E muito possivelmente vai ser essa cena de flashback. Talvez vão mostrar que talvez o mistério tá vivo, talvez vão mostrar que tipo tem alguma câmera que tá vendo o mistério e o Peter lá naquela ponte de Londres, e aí vai mostrar aquilo que vai ser, tipo, talvez a prova da inocência do Peter, né, pode ser que a gente vai ver isso daí, então pode ser que ele só vai voltar pra fazer isso, pra fazer essa gravação e é só isso, que é muito provável, né, porque a gente sabe que o Peter vai ser inocentado no filme, eu vou falar mais disso daqui pra frente, mas a gente sabe que ele vai ser inocentado porque ele volta pra escola, essas coisas, então é muito provável de ter, tipo, alguma gravação mostrando de outro ângulo aquela cena que tava acontecendo, mostrando que sim, o Peter tá contando a verdade, né, que ele é inocente e que o mistério fingiu tudo aquilo, né, e tipo, era falsificado. Então possivelmente a gente vai acabar vendo o mistério em alguma cena no filme, mas eu não acho que ele vai ser um membro do Sexteto Sinistro ou algum vilão do filme. Eu não acho que vai ter uma batalha com o mistério. E bom, perto do final do primeiro ato do filme, Peter vai ser absolvido de suas acusações, né, de que ele matou o mistério e de que ele fez os ataques em Londres, né, e ele vai ser absolvido depois que o público descobrir que o vídeo do mistério é falso. Então eu acho bem possível de ser o que eu tinha falado, né, que vai ser, tipo, a gravação anterior do flashback, vai ser, tipo, alguma outra câmera que tava gravando, que vai mostrar que o Quentin, ele realmente tentou atirar no Peter, né, e que ele é inocente, o Peter é inocente, então eu acho que talvez vai ser usado isso no tribunal, e aí que vai ser mostrado que o vídeo do mistério falando, o Peter é Homem-Aranha é falsificado. Mas ao mesmo tempo, se for isso daí, né, ainda vai dar pra ver que era o Peter que tava lá, porque ele tava sem a máscara. Então acho que o povo, se realmente acontecer isso, o povo vai achar que o Peter, ele ainda é o Homem-Aranha, mas que o Peter pelo menos não matou o mistério e que o Peter pelo menos não fez os ataques em Londres, né? Então pelo menos isso, o Peter vai ter a identidade dele revelada, mas não vai ter a culpa de ser um assassino, né? O povo vai achar que ele é um assassino. E bom, basicamente essa informação foi dada pra nós através de um youtuber da gringa chamado Heavy Spoilers. Ele também vazou algumas coisas antes do primeiro trailer lançar e algumas coisas se confirmaram naquele trailer que ele vazou. Então, eu acho que é real. E bom, mesmo depois dele ser inocentado, uma parte da cidade ainda vai acreditar que o mistério, ele é inocente. E a gente vê isso com o Peter voltando pra escola e uma multidão de gente segurando placas, falando que ele é o demônio, falando que ele é assassino, né, do lado de fora da escola. E a gente também vê umas pessoas na multidão apoiando o Homem-Aranha, né, tem umas placas lá, tipo, a gente ama o Homem-Aranha, algumas coisas assim. Então isso daí é basicamente pra mostrar pra gente que, né, mesmo depois do Peter ser inocentado, esse culto do mistério ainda assim vai acreditar que, tipo, talvez esse vídeo do Peter mostrando que ele é inocente, aquilo lá é falsificado, alguma coisa do tipo. E ainda assim vai ter essa divisão entre o povo de Nova York. E bom, provavelmente a gente vai ter algumas cenas também na escola, mostrando a opinião de alguns professores sobre a identidade do Peter ser revelada. Talvez a gente vai ter, tipo, alguns professores falando, tipo, do lado do Peter, né, falando que, tipo, você tem que continuar fazendo isso, e talvez a gente vai ver, talvez, eles, tipo, tratando o Peter melhor, e alguns professores tratando ele mais, né, como lixo, como um assassino, talvez eles vão, tipo, você nem devia ter voltado, né, a gente vai ver, talvez, alguns professores, a opinião dos professores que também vai estar dividida, né. E a gente sabe que vai ter essa cena na escola com os professores, porque tem grandes rumores, né, que a gente vai ver os dois professores que estavam em Homem-Aranha longe de casa, e aquele professor de educação física do primeiro Homem-Aranha, do primeiro filme de Homem-Aranha, de Volta ao Lar. Então basicamente, essa cena que eu disse deles, tipo, tratando o Peter de um outro jeito, ou mostrando a opinião deles, é uma especulação minha, mas a gente vai ter uma cena mostrando esses três professores. Então, eu acho bem possível da gente ter uma cena mostrando a opinião dos professores também no filme. Eu também acho que quando o Peter e a MJ estão lá naquele telhado, eu acho que vai ser ou depois dessa cena na escola, ou vai ser talvez até no telhado da escola, né? Lá no teto da escola, vai ser lá em cima que vai acontecer aquela interação do Peter e da MJ no telhado que aconteceu no começo do primeiro trailer, né? Do Homem-Aranha. Bom, provavelmente algumas coisas vão acontecer e depois disso a gente vai ter um outro pulo no tempo, só que agora bem maior. Um pulo de alguns meses e a gente provavelmente vai ir pro inverno da América do Norte, né? Que vai ser lá pra dezembro, por aí. Porque a gente tem algumas fotos do set de gravação mostrando um pouco de neve. O filme também vai ser lançado no inverno da América do Norte, né? Vai ser lançado em dezembro, que é inverno. E outra coisa que a gente tem a neve lá
dentro do Sanctum Sanctorum, né? Então provavelmente vai ser tudo isso no inverno, né? Mesmo fora do Sanctum Sanctorum não tá nevando, né? A gente vê no trailer que não tá nevando. Pode ser que isso é, tipo, alguma manipulação de efeito gráfico, né? Efeito de VFX. A gente já viu isso em muitos filmes, a gente já viu isso em Guerra Infinita e muitos outros filmes também, com essas manipulações. Então possivelmente tá com neve lá no chão e só não tá sendo mostrado naquela hora por causa de manipulação. E bom, depois desse pulo, é aí que a gente vai ver que o Peter vai ter a ideia de ir visitar o Doutor Estranho no Sanctum Sanctorum. Ele vai lá pedir ajuda do Doutor Estranho, o Wong vai falar, não faça isso, ele vai fazer mesmo assim. A gente ainda não sabe pra onde o Wong foi. Eu não acho que ele foi pros eventos do Shang-Chi, né, que ele foi lá lutar em Shang-Chi. A gente vê que ele foi pro Camartage, né, dá pra ver a estrutura do lugar no fundo do portal dele. A gente sabe que pelo trailer o feitiço vai dar errado e os vilões do multiverso vão ser trazidos, vão ser puxados para o UCM. Agora, a gente não sabe ainda o porquê que esses vilões foram puxados e não outros, mas a gente sabe que os vilões serão o Duende Verde, que vai ser o Willem Dafoe fazendo, e basicamente vai ser antes do planador dele acertar ele em Homem-Aranha 1. Dr. Octopus, o Alfred Molina, a gente viu isso no trailer. E vai ser basicamente enquanto ele afunda no lago, que ele vai ser trazido para esse universo. A gente teve confirmação disso pelo próprio Alfred Molina em uma entrevista alguns meses atrás. Ele disse que a história do Dr. Octopus nesse filme vai ser logo depois daquela cena que ele tava afundando no lago. Então basicamente vai ser isso, ele vai ser puxado logo depois, enquanto ele tá afundando no lago, eu acho. A gente também vai ter o Homem-Areia, que vai ser o Thomas Hayden Church. A gente tem algumas referências dele, no trailer, a gente tem algumas cenas mostrando um monte de areia, umas coisas assim. Então é muito provável dele estar no filme, muitos insiders também falaram que ele tá no filme. Mas a gente ainda não sabe exatamente quando que ele vai ser puxado pro UCM, em que parte do filme que ele vai ser puxado, se foi depois do Homem-Aranha 3. Mas algumas pessoas acham que ele foi puxado logo depois daquela batalha no metrô, logo depois da batalha com o Homem-Aranha, enquanto ele tava dissolvendo na água, A gente tem aquela cena e muita gente acha que ele vai ser puxado pro UCM naquela cena, porque, tipo, todo mundo, se a gente vê, todo mundo meio que tem um padrão, Tipo, o Duende Verde foi puxado provavelmente logo antes de o planador acertar ele. O Dr. Octopus foi puxado, tipo, antes dele morrer. Então a gente pode deduzir que também pro Homem-Areia vai ser a mesma coisa. Vai ser, tipo, antes dele morrer ou achar que ele vai morrer. Porque aquela cena dele dissolvendo, talvez ele tava achando que ia morrer. E aí foi aí que ele foi puxado pro CM. A gente também vai ter o Electro, que vai ser o Jamie Foxx fazendo ele. E ele mesmo, o ator mesmo confirmou que ele tá no filme. Ele confirmou no Instagram, em algumas entrevistas. E a gente também viu isso no trailer. A gente viu o raio amarelo, Ele não vai ser azul nesse filme. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas provavelmente ele vai ser puxado pro CM enquanto ele tava sobrecarregando no final de Espetacular Homem-Aranha 2. E o último vilão vai ser o Lagarto, que a gente também viu no trailer, Ele ia atacar o Peter e tinha meio que uma barreira não deixando ele atacar, que eu já vou falar um pouco mais também sobre essa cena. E o Spider-Fan, que foi o mesmo cara que eu falei que postou o vídeo do Andrew, que postou umas fotos dos vilões. Ele disse recentemente que o Rhys Ifan, que é o mesmo ator de Espetacular Homem-Aranha 1, que fez o Lagarto, ele que vai voltar pro papel do Lagarto nesse filme. E ele vai ser puxado pro universo logo depois do primeiro filme, em algum evento que aconteceu fora da tela. Então talvez vai ter alguma coisa que vai acontecer fora da tela entre Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2, ou até mesmo depois de Homem-Aranha 2, que talvez teve mais uma batalha entre o Lagarto e o Homem-Aranha, que fez o Lagarto achar que ele ia morrer, e por isso que ele foi puxado pro universo. Porque todo mundo, até agora, tem meio que isso em comum, Tipo, eles meio que achavam que ia morrer, e aí provavelmente eles foram puxados pra esse universo. Ele também disse que o visual do Lagarto vai ser parecido com o do primeiro filme, mas ele vai ter um jaleco de laboratório e algumas calças roxas pra dar o visual mais parecido com o dos quadrinhos, Porque nos quadrinhos ele tem um jaleco branco rasgado com calças roxas rasgadas, então provavelmente ele vai ter um visual parecido que nem um dos quadrinhos nesse filme. Ele também disse que a gente não vai ver a forma do Lagarto humana, Ele como Kurt Connors até o final do filme. Ele falou que vai ter uma cena no final do filme que a gente vai ver ele humano, mas eu não sei por que a gente vê ele humano ou alguma coisa do tipo, então não sei, talvez vai ser em algum flashback ou quando ele for enviado de volta pro universo dele. A gente não sabe como o filme vai terminar, então é só especulação por enquanto sobre isso, Mas bom, como eu já disse, é ele que vazou o vídeo do Andrew e algumas outras fotos, então provavelmente essa informação também é real. E bom, você pode estar se perguntando, a gente tem só 5 vilões até agora, não vai ter o Sexteto Sinistro no filme? Vai, sim, a gente vai ter o Sexteto Sinistro no filme, mas ele não vai aparecer até o último ato do filme. A gente tem isso daí que foi vazado por muitos insiders também, que falaram que esse último vilão é o Rhino
né, o Rinoceronte, que vai ser o Paul Giamatti, que foi o mesmo ator que fez ele em Espetacular Homem-Aranha 2. E basicamente Daniel R.P.K., Charles Murphy também, todos esses insiders com grande credibilidade estão falando que sim, vai ser o Rhino e vai ser o mesmo ator, e que ele vai aparecer no final do filme apenas, né, tipo, no último ato do filme. Até o Spider-Fan, que foi o cara que vazou as fotos, também falou que ele vai aparecer no final do filme e que vai ser o Rinoceronte. Bom, a gente não sabe ainda por que ele só vai aparecer depois, mas é especulado que ele não teve nenhum encontro que ele achava que ele ia morrer, que nem os outros vilões, e por isso que ele não foi puxado. E talvez ele só vai ser puxado no final do filme, porque talvez os vilões vão trazer ele pro CM de algum jeito, ou vai ter algum outro acidente no final do filme envolvendo mágica, porque vai ter viagem no multiverso, as coisas nesse filme, então talvez vai ter algum acidente pro final do filme que ele vai entrar no time do Sexteto Sinistro, e aí que a gente vai ver o Sexteto Sinistro em ação. Bom, e outra coisa que eu acho bem importante pra falar aqui é que basicamente todos os vilões vão ter alguma mudança em suas aparências pra ser mais parecido com os quadrinhos, né, eles nos quadrinhos. A gente meio que viu isso na imagem vazada que mostrou da prisão, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, se eu mostrar eu vou mostrar ela meio borrada, que nem vocês estão vendo na tela aí, eu não sei. Mas a gente consegue ver que o Lagarto e o Homem-Areia estão com os efeitos, né, inacabados, mas dá pra ver que eles estão meio que com um visual diferente. E até mesmo o próprio Dr. Octopus tem uma mudança no cinto dele, dos tentáculos, né, que alguns fãs analisaram o trailer que saiu do IMAX, e dá pra você ver uma diferença mínima aqui, mas é um pouco diferente, né? A gente também sabe que o Duende Verde vai ser o vilão principal do filme, e que ele e o Peter vão ter um tipo de rivalidade pessoal que vai ser construída ao longo do filme. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas dá pra entender o porquê que vai ter uma rivalidade pessoal. E essa informação foi dada por muitos insiders também, de novo, Daniel R.P.K., Charles Murphy, muitos outros falaram que o Duende Verde vai ser o vilão principal do filme e vai ter alguma catástrofe, alguma tragédia que vai fazer ele e o Peter terem uma rivalidade grande, né? E eu vou falar um pouco mais sobre essa tragédia daqui a pouco também. Mas bom, bora voltar a falar aqui sobre o roteiro. A gente parou com o Doutor Estranho meio que trazendo esses vilões pro CM, né? E muito provavelmente o Doutor Estranho vai acabar indo atrás deles, e ele vai conseguir capturar alguns, menos o Duende Verde. Aparentemente ele vai conseguir escapar, e o Doutor Estranho ele vai conseguir colocar o resto dos vilões em algum tipo de prisão, protegida por magia, e a gente pode deduzir que essa prisão fica no porão do Sanctum Sanctorum, e que é basicamente o mesmo lugar que o Doutor Estranho estava fazendo o feitiço com o Homem-Aranha, né, sobre a identidade do Homem-Aranha. Porque nessa última foto vazada, né, que mostra todos os vilões nas prisões, é basicamente no mesmo lugar que mostrou no trailer do Estranho fazendo o feitiço com o Peter. E a gente vê meio que o Peter e o Doutor Estranho descendo para um porão, que provavelmente é nesse lugar. Então dá pra deduzir que essa prisão fica no porão do Sanctum Sanctorum. Bom, a gente também não sabe se o Peter vai ajudar a capturar esses vilões, ou se vai ser alguma coisa que vai acontecer fora da tela, com o Doutor Estranho pegando os vilões, e a gente só vai ser recontado sobre ele pegando os vilões depois, né, enquanto ele fala pro Peter o que aconteceu, basicamente. Talvez vai ser alguma coisa assim. A gente tem uma cena no trailer que mostra o Peter em um terno, com o lagarto batendo atrás dele e uma barreira aparecendo. Ali provavelmente é nessa prisão que tá acontecendo tudo isso daí. Então talvez é ali que o Doutor Estranho vai falar pra ele, tipo, ó, Peter, esses são os caras que vieram depois que o feitiço falhou, eu consegui capturar eles, né, falta um, talvez ele vai falar isso, falta um que eu não consegui pegar, mas eu vou logo pegar ele. E talvez aí que vai ter, talvez, tipo, uma cena mostrando como ele capturou cada um deles, né, eu não sei. É especulação minha, mas a gente vai ter essa cena, provavelmente, dele mostrando pro Peter essa prisão com os vilões, né, que provavelmente é a cena que o lagarto bate atrás dele. E bom, é aqui que o Norman vai invadir o Sanctum Sanctorum e visitar os vilões na prisão. Nessa última foto vazada que mostra todos os vilões, a gente não vê o Norman em nenhuma cela. Então a gente pode acreditar que essa informação é real, talvez ele vai conseguir entrar no Sanctum Sanctorum escondido, ir pro porão, ele vai ver os vilões, né, e ele vai meio que conversar com eles lá, né. E também basicamente foi confirmado por diversas fontes confiáveis de que sim, o Duende Verde não vai ser capturado pelo Doutor Estranho nessa primeira cena de luta deles aí, né. Então bom, provavelmente o Norman vai chegar aí na cela de cada vilão, vai começar a falar com eles, e provavelmente todos eles vão acabar percebendo que a última interação deles, que eles podem se lembrar, eram deles morrendo em seus universos pelo Homem-Aranha, basicamente. Bom, o Duende Verde vai dizer a eles de que, tecnicamente, de um jeito, eles estão todos mortos, né? Ou pelo menos, se eles forem enviados de volta para seus universos, eles vão voltar provavelmente na hora que eles, né, estavam pra morrer, e aí eles iriam realmente morrer. Então isso provavelmente vai dar mais motivação pra eles matarem o Doutor Estranho e matarem o Peter, né, porque eles provavelmente não querem voltar pro universo e morrer. Então é aí que a gente tem o título do filme, Sem Volta Pra Casa, No Way Home. Isso daí não tá se referindo somente à situação do Peter,
mas sim também a dos vilões. Eles não podem voltar pro universo deles, porque senão eles vão voltar pra morte deles. Então, o título pode fazer um pouco mais de sentido depois de saber isso daí. Bom, o Duende, ele vai tentar soltar os vilões das celas deles, mas algum tipo de magia provavelmente não vai deixar ele fazer isso, né? E eles provavelmente vão se lembrar de algum tipo de cubo que o Estranho usou pra prender eles, né? E eles vão acreditar que isso daí é a chave. E basicamente esse cubo é o cubo que a gente vê no trailer do Peter segurando, né? E eu vou explicar por que o Peter tá segurando isso agora. Bom, depois disso, o Duende vai ir atrás do Peter, que não vai ser tão difícil, porque, né, a identidade dele tá revelada, então ele vai conseguir provavelmente ir até na casa do Peter, talvez. Né, e o Norman, o Duende, ele vai conversar com o Peter e manipular ele, falando que ele vai ser culpado pela morte de todo mundo, né, dos vilões, né, que o Peter não pode deixar o Doutor Estranho enviar eles de volta, né, e você pode estar se sentindo meio que, tipo, Peter, você é burro, você acabou de ser manipulado pelo mistério, você vai ser manipulado de novo. Bom, basicamente dá pra entender um pouco ele, porque, tipo, se você for pensar em toda a culpa que ele teve por causa do mistério, né, de todo mundo achando que ele matou o mistério, e tem muita gente ainda que vai achar que ele matou o mistério, chamando ele de assassino e tal, ele provavelmente não quer se associar com essa palavra. Então, tipo, Duende falando que, tipo, você vai matar a gente, você vai ser um assassino, vai meio que falar, tipo, eu não quero isso, eu não quero ser associado com um assassino. Né, e outra coisa também que pode fazer ele ser manipulado um pouco mais fácil é porque, tecnicamente, ele morreu em Guerra Infinita, né, ele virou pó, né, depois do estalo. Então talvez ele vai se lembrar disso, né, de, tipo, ele não queria morrer, né, e talvez isso daí vai afetar um pouco essa cena e a decisão do Peter de ajudar o Norman. E um cara chamado My Time to Shine Hello postou no Reddit antes do primeiro trailer lançar alguns diálogos do filme, e muitos diálogos foram provados que são reais no primeiro trailer, né, muitos diálogos. Se você pesquisar na internet, você pode encontrar todos os diálogos que foram vazados, e você pode ver que, tipo, muitas falas que estavam nesse vazamento, que foi vazado, tipo, alguns meses antes do trailer ser lançado, estavam no trailer, né, esses diálogos estavam no trailer. Então, tipo, muito provavelmente o resto dos diálogos também são reais. E uma dessas falas que foram vazadas era: o feiticeiro disse que vai levar todos nós de volta pra onde viemos, mas nós não podemos voltar. Então a gente pode acreditar que isso é o Duende falando pro Peter, tentando convencer ele de que ele tem que ajudar eles, senão ele vai ser um assassino por matar eles, né? Basicamente isso. Bom, o Peter vai ser manipulado e ele vai aceitar ajudar o Norman Osborn. Ele vai invadir o Sanctum Sanctorum, ele vai conseguir roubar esse cubo que todo mundo acha que é a chave pra liberar os vilões da cela deles. O Peter vai conseguir pegar o cubo, só que o Doutor Estranho, ele vai descobrir o plano do Peter e eles vão começar a ter uma perseguição, né, do Doutor Estranho atrás do Peter. Provavelmente vai ser uma perseguição pela cidade toda, né, já que a gente viu essa perseguição no trailer, né, do Doutor Estranho usando magia pra parar o Peter, e a gente vê até mesmo que o Peter tava segurando o cubo. Então tudo isso é basicamente real e basicamente o que vai acontecer no filme. Bom, o Peter não vai querer brigar com o Doutor Estranho, mas ele ainda assim vai querer fugir pra tentar ajudar os vilões, porque ele acha que o que o Doutor Estranho tá fazendo é do mal e não é a coisa certa a se fazer, mesmo sendo a coisa certa a se fazer. Bom, o Doutor Estranho vai conseguir parar o Peter, mas vai ser tarde demais, né? Talvez o Peter vai fazer alguma coisa com a chave que vai liberar os vilões, alguma coisa do tipo, né? E os vilões vão acabar escapando da prisão deles. E bom, tem vários vazamentos que dizem que nessa luta do Peter com o Doutor Estranho, ou logo depois dessa luta do Peter com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho vai ficar ferido e por isso que ele não vai poder ajudar o Peter. Como a gente viu no trailer, o Doutor Estranho provavelmente vai parar o Peter colocando ele na projeção astral, né, que a gente viu lá. Mas naquele ponto, talvez os vilões já vão ter escapado e eles vão talvez sair do Sanctum Sanctorum e bater no Doutor Estranho, ferir ele, e por isso que ele vai ficar o resto do filme meio que fora da tela, sem ajudar o Peter. Bom, depois disso, o Doutor Estranho provavelmente vai começar a botar toda a culpa no Peter, falando: você fez isso, você tem que crescer, né, tipo, dar um sermão grandão nele, né, e talvez ele vai falar, tipo, olha, eu tô machucado, eu tenho que me curar, eu vou ficar um tempo no Sanctum Sanctorum, enquanto isso, vai atrás deles e tenta capturar eles de algum jeito, porque senão as coisas vão piorar. E daqui pra frente que vai começar o segundo ato do filme, que vai ser multiverso. A gente não sabe muito o que vai acontecer nesse daqui, mas a gente pode deduzir que o Peter vai ir atrás dos vilões sozinho. A gente também pode deduzir que o Doutor Estranho vai colocar algum tipo de feitiço na roupa do Peter pra capturar os vilões, já que a gente viu esse tipo de magia em diversas fotos promocionais do filme e até mesmo de bonecos, né? Então talvez ele vai usar essa magia pra, tipo, se ele tocar em algum vilão ou fizer alguma coisa, esse vilão vai ser teletransportado pra, talvez, a prisão de volta, e talvez o Peter vai tentar fazer isso. Provavelmente vai dar errado e o Peter vai ter que pedir ajuda de outros Homem-Aranhas, né? Então a gente já vai tocar nesse assunto
daqui a pouco. E bom, a gente sabe que o Peter vai usar uma roupa preta e dourada no filme, mas a gente ainda não sabe o propósito dele trocar de roupa. A gente não sabe por que ele começou a usar essa roupa e não a que ele usa em Longe do Lar no final, né? Longe de casa. E bom, muitas pessoas acreditam que essa roupa é na verdade a mesma, só que com o vermelho todo queimado. E se a gente parar pra analisar a roupa, faz sentido. E também faria um pouco de sentido a gente ver as luvas vermelhas. Quando originalmente eles anunciaram essa roupa pela Hot Toys, o boneco tinha luvas vermelhas. E agora eles meio que atualizaram essa roupa com luvas pretas. Então uma teoria interessante é que o vermelho foi queimado de algum jeito, talvez lutando contra o Electro e a roupa dele vai meio que queimando pela alta eletricidade, não sei. Mas é uma boa teoria de que a roupa dele vai ser queimada e por isso que a gente não vê vermelho nessa roupa e vê o preto e meio que tipo a parte de dentro da roupa, né? Dá pra ver mais ou menos através da roupa. E bom, no anúncio da Hot Toys sobre esse traje, a gente também pode ver o fundo com a mesma tonalidade dos filmes do Sam Raimi e do espetacular Homem-Aranha, né? E a Hot Toys, ela quase sempre coloca os fundos de seus bonecos com fundos que realmente vão aparecer no filme. Ou melhor, com fundos de cenas que esse traje, que essa roupa, esse boneco vai estar presente. Então a gente pode deduzir que o Peter vai estar usando essa roupa preta e dourada quando ele for visitar o universo do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Mas bom, bora começar a falar agora sobre o que todo mundo quer saber. Tobey Maguire e Andrew Garfield, eles vão estar no filme, não vão estar no filme, o que vai acontecer, eles vão estar por quanto tempo, a gente vai falar agora sobre essas coisas, então essa parte da sessão do vídeo vai ser meio que falando sobre isso, né, sobre o multiverso, que eu já disse, e vamos lá, que é doideira agora, e isso daqui me deixou bem empolgado pro filme. Claro que pode ser que não aconteça exatamente desse jeito, mas mesmo assim, se acontecer tipo 10% do que eu falar aqui, já vai ser incrível. Então bom, baseado em tudo que a gente sabe, né, de informações vazadas por diversos insiders, né, de confiáveis também, insiders com credibilidade, que nem eu já disse aqui também antes, muitos deles falaram que o Tobey e o Andrew vão aparecer meio que nesse segundo ato do filme, na metade do segundo ato do filme, e eles vão ficar até o final. Então, tipo, não é alguma referenciazinha que só vai aparecer, tipo, em uma cena de 2 minutos, alguma coisa assim. Não, eles vão estar, tipo, por algumas horas, talvez, 1 hora, muitos minutos, né? E basicamente todas as fontes falam que eles vão ser tão importantes quanto o Tom Holland, né? E basicamente eles vão ter meio que a função de mostrar pro Peter, né, do Tom, o que é ser o Homem-Aranha, a importância de ser o Homem-Aranha, e é meio que essa a função deles, né? Que é basicamente o Peter B. Parker do filme do Aranha-Verso pro Miles, né? Que era basicamente isso daí, o Peter ele meio que mostrando pro Miles o que é ser Homem-Aranha e ajudando ele com umas coisas, né? E esses mesmos insiders também falaram que a gente vai revisitar o universo do Sam Raimi e o universo do Andrew Garfield, né? O do Sam Raimi sendo o do Tobey Maguire, né? E diversas fontes também dizem que o Homem-Aranha do Tobey Maguire agora tá aposentado, né? Ele não é mais o Homem-Aranha nesse universo, né? Ele também agora é pai e tá casado com a Mary Jane, que é a Kirsten Dunst. E ano passado, quando a gente tava tendo todas as reportagens de que o Tobey, o Andrew, eles iam voltar pro papel, né? O Alfred Molina, Thomas Hayden Church, tipo, todos esses vilões e atores dos universos anteriores do Homem-Aranha, eles iam voltar aqui pro filme. Também tinha algumas reportagens dizendo que a Kirsten Dunst também ia voltar pra fazer a Mary Jane em alguma cena pequena. Então se ela realmente for aparecer no filme, provavelmente vai ser nessa cena no universo do Sam Raimi, né, que a gente provavelmente vai ter uma aparência breve dela, talvez ela vai, tipo, aparecer na tela só pra todo mundo ficar, tipo, uou, ela apareceu, né, e, tipo, só isso, né, talvez ela vai entrar na sala com o Tobey e o Peter conversando, e ela vai perguntar, tipo, quem que é ele, ou o que tá acontecendo, Peter, alguma coisa assim, que seria uma coisa que todo mundo ficaria, tipo, nossa, ela voltou, que da hora, sabe? Então, tipo, mesmo se for uma referenciazinha, né, uma apariçãozinha, ainda assim vai ser bem legal de ver. E bom, o Tobey provavelmente ele se aposentou por causa de sua família, né, porque ele tem uma filha agora, ele tá casado com a Mary Jane, ele provavelmente acha que é meio perigoso ele continuar sendo Homem-Aranha, e por isso que acha que ele se aposentou. A gente também pode deduzir que quando o Tom ele chegar pra conversar com o Tobey, né, pra pedir ajuda dele e tal, talvez o Tobey não vai, tipo, inicialmente querer ajudar, porque ele tá com uma família, né, ele vai ficar, tipo, com medo de perder eles, ou até mesmo nunca mais ver eles, né, vai que ele fica preso nesse outro universo, que nem basicamente o Tony Stark tava em Ultimato, né, quando o Steve, Natasha, Scott foram lá falar com ele na casa, e ele fala, tipo, eu criei tudo isso nesses 5 anos, eu não quero perder eles, eu não vou ajudar vocês, me desculpa, né? Depois ele ajudou porque ele viu a foto do Peter e tal, mas a gente provavelmente vai ter uma situação parecida com o Tobey nesse filme. E outra coisa que eu acho que é um pouco importante falar aqui é que tem muitos rumores de que o Tobey vai ter uma barba nesse filme, né? Não uma barba grande, mas ele vai ter um tipo de barba no filme. Então, sei lá, só pra vocês saberem essa informação, né? São rumores apenas,
mas se ele tiver uma barba, vai ser divertido, eu acho, vai ser legal de ver. Né, como eu já disse, se a gente for visitar o universo do Tobey, a gente também provavelmente vai visitar o universo do Andrew, né, que nem muitos insiders falaram que a gente vai ver. Mas eles meio que falam que a gente vai ver muito menos do universo do Andrew do que o do Tobey, né? E basicamente o que a gente sabe sobre o Andrew é o oposto do Tobey, é totalmente o oposto. Ele agora completamente parou de ser o Peter Parker e ele tá só focado em ser o Homem-Aranha. Né, e esse paralelo desses dois Peters, né, do Tobey e do Andrew, vai ser o que vai ajudar o Tom Holland, né, o Peter do Tom Holland, a escolher se ele vai querer continuar sendo o Homem-Aranha ou se ele quer focar em sua família e seus amigos pra proteger eles e deixar o negócio de Homem-Aranha pro lado. Né, então eu acho que vai ser uma dinâmica legal de explorar, a gente vai ver, tipo, os dois extremos, né, tipo, uma pessoa que parou de ser Homem-Aranha totalmente pela família e uma pessoa que largou toda a vida pessoal pra ser o Homem-Aranha 100% em toda a sua hora livre, basicamente. Né, do mesmo jeito que tem rumores que a Kirsten Dunst vai aparecer no filme, né, tem rumores de que a Emma Stone vai aparecer também em algum flashback no filme. Né, a Emma Stone sendo a Gwen que morreu em Espetacular Homem-Aranha 2. Né, e uma informação que vai deixar muita gente alegre é que o Superhero Theorist, que é basicamente um insider bem confiável, já vazou muitas coisas, e que acertou muitas coisas também da Marvel, séries, filmes. Ele também disse que o final de Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2, né, que tinha a batalha entre o Rhino e o Andrew, a gente vai ver essa batalha inteira. Né, então a gente vai ver, tipo, né, do começo ao fim dessa batalha do Rhino e do Andrew, e eu tô muito empolgado pra ver isso, porque aquele filme acabou naquela batalha, e, tipo, todo mundo queria, tipo, nossa, a gente vai começar o terceiro filme do Espetacular Homem-Aranha com aquela batalha. Só que não, porque não teve um terceiro filme, foi cancelado. Então eu acho que se isso realmente acontecer no filme, vai ser uma coisa que vai deixar a plateia louca. Tipo, vai deixar todo mundo, tipo, caramba, a gente tá vendo isso, finalmente, depois de anos. E eu tô muito ansioso pra ver isso daí no cinema, se realmente acontecer. E, tipo, se isso realmente for acontecer no filme, a gente provavelmente vai ver isso daí em algum flashback, enquanto o Tom Holland tá indo pro universo do Andrew. E outra coisa que a gente também sabe é que o reator Arc, ele vai ser usado no filme, né, do Tony Stark, ele vai ser usado no filme pra alguma coisa. A gente ainda não sabe por quê, mas basicamente muitos insiders falaram que, tipo, esse reator Arc vai ser importante pro filme e vai ser basicamente, tipo, o objeto final de, tipo, quem ficar com ele por último, né, os vilões ou os heróis que vão, tipo, ganhar o filme, né, basicamente, vão ganhar a batalha no filme. E, de novo, a gente ainda não sabe por quê que, né, o reator Arc é tão importante assim, mas a comunidade meio que fez uma especulação bem interessante que eu acho que é possível de acontecer no filme, né, que é basicamente os vilões de algum jeito no UCM vão acabar descobrindo que o Tony Stark ele criou basicamente a viagem no tempo em Ultimato, né, e o Dr. Octopus ele talvez vai acreditar que ele consegue usar o reator Arc pra fazer sua própria máquina do tempo, né? O Dr. Octopus é extremamente inteligente, né? E talvez ele ache que ele consegue pegar esse reator Arc e criar sua própria máquina do tempo que vai poder fazer eles voltarem pros seus universos em outro tempo, né? Então eles voltam nos seus universos em, sei lá, alguns dias antes de quando eles foram puxados pro CM, né? E com isso eles meio que já saberiam o que iria acontecer e eles conseguiriam ganhar do Homem-Aranha. Então, na minha opinião, isso daí é, tipo, a coisa que mais faz sentido do reator Arc, né, fazer algum uso no filme, né, ter algum sentido de colocar o reator Arc no filme. Então, acho que faz bastante sentido ser esse o motivo deles estarem indo atrás do reator Arc, mas, de novo, como eu já disse, isso daqui é só uma especulação. O que não é especulação é que o reator Arc vai fazer parte do filme, né? A gente só não sabe o porquê. A gente também sabe que vai ter uma cena do Tobey e do Andrew falando com o Tom sobre os seus piores vilões que eles já lutaram e tal. E o Tobey e o Andrew vão concordar que o pior vilão deles foi o Duende Verde, né? Pro Tobey foi porque basicamente isso fez ele perder o melhor amigo dele, né? E teve muita coisa emocional envolvida com a morte do Duende Verde, né? E a luta contra o Duende Verde. E pro Andrew foi basicamente porque ele teve que lutar contra o melhor amigo dele também. E ele, né? O Duende Verde matou a pessoa que ele mais amava, Gwen Stacy. Então, tipo, vai ser interessante ver essas referências dos outros filmes anteriores, eles falando sobre os eventos, talvez vai ter até mais coisa que eles vão falar, né, porque, tipo, talvez a gente vai ter o Tobey mencionando algumas coisas depois do final de Homem-Aranha 3, né, que o Harry morre, talvez vai ter alguma coisa assim, e eu tô bem ansioso pra ver essas conversas dos três Homem-Aranha juntos, né, tipo, vai ter muita coisa aqui nesse filme, muita referência, muita coisa nova também de informação sobre os filmes, talvez eles vão até falar dos filmes cancelados deles, que seria doideira, mas seria interessante, e muitos insiders também confirmaram que a gente vai ver cenas do Tobey e do Andrew sozinhos, né, que não vai ter outro Homem-Aranha junto com eles, e vai ter, tipo, só a cena deles. Então vai ser bem interessante, porque não vai ser só, de novo, não vai ser só uma referência, não vai ser só, tipo, eles trabalhando em equipe.
eles também vão ser personagens principais no filme, eles vão ser tão importantes quanto o Tom Holland. Tipo, o filme ainda assim vai ser um filme focado no Tom Holland, mas eles vão ser bem importantes pra história mesmo assim. E bom, a batalha final vai se passar na Estátua da Liberdade, que vai ter agora um escudo do Capitão América, né, em suas mãos. E a gente também tem algumas fotos do set que confirma isso daí, essa Estátua da Liberdade com o escudo. Então, muito provavelmente a gente vai ter uma batalha a última batalha, a batalha final, vai ser na Estátua da Liberdade, e eu tô bem ansioso pra ver isso. Muitos insiders também confirmaram isso, que a última batalha vai ser lá, então provavelmente vai realmente ser na Estátua da Liberdade. E aparentemente essa batalha vai ser tipo um cada um por si, né? O Sexteto Sinistro e os 3 Homem-Aranhas, cada um por si tentando pegar o reator Ark. E como eu já disse, quem ficar com o reator por último, meio que vai ganhar a batalha. E outra informação importante pra eu falar aqui é que alguém próximo do Peter vai morrer nesse filme. A gente ainda não sabe quem, né? Porque aparentemente eles gravaram diversos finais e em finais alternativos outras pessoas acabam morrendo, né? Então não tem exatamente algum jeito da gente saber quem que vai morrer, mas alguém perto do Peter aparentemente vai morrer no filme. Não importa o final, alguém sempre acaba morrendo. 2 insiders falaram que eles têm certeza que a Tia May acaba morrendo em um dos finais, né? E basicamente ela vai ser morta pelo Duende Verde. E isso vai fazer o Tom perder a cabeça, ficar louco, com raiva, cheio de ódio. E ele vai ir atrás do Duende Verde e ele vai quase matar o Duende Verde. Só que antes dele dar o último soco, o soco fatal, alguém vai parar ele, provavelmente um dos Homem-Aranha. Vai chegar e falar, tipo, você realmente quer se tornar o que eles ficam chamando você? Né, alguma coisa assim. E aí ele provavelmente vai parar de dar o soco, parar de bater e vai deixar o Duende Verde inconsciente, mas vivo. Essa cena não vai mudar, não importa quem morre, vai basicamente acontecer a mesma coisa. O Peter vai ficar doido, vai pra cima do Duende Verde, quase matar ele, não importa quem morrer, né? Isso daí foi vazado pelo Charles Murphy e pelo Daniel R.P.K. Os dois falaram que vai ter essa cena, né, do Peter perdendo a cabeça e indo atrás do Duende Verde. Então, tipo, não importa quem morrer, vai acontecer isso. A gente só não sabe quem que vai morrer. A gente não tem certeza de quem vai morrer, sabe? E algumas pessoas que podem morrer também aí são basicamente o Ned, MJ, Tia May e algum Homem-Aranha, possivelmente até, sabe? Tipo, se algum Homem-Aranha morrer, todo mundo vai chorar. Eu tenho certeza disso no cinema. Se o Tobey morrer, caramba. Eu não acho que eles vão fazer isso. Não acho que um Homem-Aranha vai morrer. Mas grande parte da comunidade especula que algum Homem-Aranha pode acabar morrendo no final. E junto naqueles diálogos que vazaram no filme pelo My Time to Shine Hello, também vai ter uma fala do Duende Verde pro Tom Holland falando "Vá com Deus, Homem-Aranha", que é a mesma fala que ele fala no primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, antes do planador dele acertar ele. Vá com Deus, Homem-Aranha. Então a gente ainda não sabe que cena que ele fala isso, mas dá pra gente deduzir que vai ser talvez logo depois dele matar a pessoa que o Peter ama, ou alguma coisa do tipo, né? E isso vai deixar o Peter, tipo, bravo. Vá com Deus, Homem-Aranha. Tipo, talvez ele vai... Sei lá, talvez ele ia matar o Peter, aí ele fala, vá com Deus, Homem-Aranha, ele vai matar o Peter, só que ao invés de matar o Peter, ele acaba matando alguém, não sei. Porque alguém, tipo, pula pra ajudar o Homem-Aranha, alguma coisa do tipo. Não sei, não dá pra saber. Mas, tipo, só de ouvir ele falando de novo, tipo, vá com Deus, Homem-Aranha. Meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pra esse filme. E ninguém ainda sabe também o que vai acontecer com o Andrew Garfield e o Tobey depois que o filme acabar, no final do filme. Ninguém sabe se eles vão voltar pro universo deles, o que faz sentido. Mas tem alguns rumores de que o Tobey Maguire vai aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então talvez ele vai ficar no CM, mas eu acho que é um pouco improvável. De novo, e outra coisa que também tava naqueles diálogos vazados era que o Tobey Maguire vai falar pro Tom, lembre-se dessas palavras, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então basicamente o Tom Holland vai receber esse diálogo do Tobey Maguire. A gente não sabe quando que ele vai dizer isso, mas ele pode dizer isso daí antes dele voltar pro universo dele, né? Talvez ele vai falar, tipo, lembre-se dessas palavras, vai falar isso daí, e aí ele vai voltar pro universo dele. Que é o que acho que faz mais sentido, pra falar a verdade. Bom, outra coisa que a gente também não sabe é o que vai acontecer com a identidade do Peter. Alguns acreditam que ele vai fazer o feitiço com o Doutor Estranho de novo, mesmo se o feitiço tiver que apagar a mente dos familiares e amigos dele. Ou o filme pode acabar com a identidade dele revelada, e aí isso daí pode ser mais explorado em Homem-Aranha 4. A gente não tem como saber, né? Como eu já disse, foram gravados muitos finais alternativos pro filme, então talvez alguns finais são diferentes dos outros, né? Nesse caso aí da questão da identidade também. Então não tem como saber exatamente como que vai ser a identidade do Peter, né? Então, como eu já disse lá no começo, tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre esse filme. Mesmo tendo bastante informação, ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Então, tipo, de um jeito, tem alguns spoilers aqui, mas tem muita coisa ainda que, tipo,
A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, é só especulação, teoria e é basicamente isso. E bom, o Global Detail 2934 também disse que a gente vai ter uma cena mostrando o Scorpion, né, o escorpião, que apareceu na pós-crédito de Homem-Aranha de Volta ao Lar, né, mas ele disse que não vai ser uma cena importante, que ele não vai ser um vilão pro filme, então eu acho que talvez se o escorpião for aparecer no filme vai ser tipo numa cena pós-crédito, tal, alguma coisa assim. E junto com os diálogos vazados a gente também tem uma cena que é basicamente os 3 Homem-Aranhas conversando sobre seus tio Bens, né, e vai ser tipo basicamente eles perguntando tipo, o que aconteceu com o seu tio Ben, né, basicamente isso. Né, e isso vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Tom Holland falando sobre o tio Ben fora de What If, né, no UCM mesmo, sem ser em outro universo. Né, então a gente vai ver o que realmente aconteceu, a gente sabe que ele morreu, mas a gente vai provavelmente ter até um flashback mostrando o que aconteceu, não sei. Eu acho improvável, mas tem chance. Como eu já disse, eu fiz a enquete falando quem que as pessoas acham que vai ser o 6º membro do CC Sinistro, e muita gente acha que vai ser o Venom, mas quase todos os insiders confiáveis, com credibilidade, falaram que não vai ser o Venom. Então, tipo, não crie expectativa que vai ser o Venom, que muito provavelmente não vai ser. Que nem eu já disse, vai ser o Rhino, provavelmente vai ser o Rinoceronte, né? Então, não crie muita expectativa pro Venom. Só vou dizer isso daí, né? A gente sabe que o Venom vai ir pro UCM alguma hora, porque até mesmo o próprio diretor do Venom Hora de Carnificina revelou que, né, o Tom Holland e o Tom Hardy, né, o Venom e o Homem-Aranha, eles vão acabar se encontrando e batalhando alguma hora no futuro. A gente só não sabe quando, então talvez isso daí vai acontecer em alguma pós-crédito mostrando o Venom no CM, não sei. E bom, é isso eu acho. O vídeo foi bem longo, mas tinha que ser, é um vídeo falando sobre tudo sobre Homem-Aranha sem volta pra casa, um vídeo falando sobre tudo que a gente pode esperar, tudo que a gente sabe. E é um vídeo bem longuinho mesmo. Mas então é isso, comentem aí o que vocês acham que vai acontecer do que eu falei aqui dessas informações, o que vocês acham que não vai acontecer, né? Se vocês têm alguma teoria, especulação sobre alguma coisa que eu disse aqui também, que pode, né, dar mais informação, fazer mais sentido pra alguma cena, deixa aí nos comentários também. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo e considere se inscrever no canal, que realmente me ajuda bastante. E se você quiser me apoiar ainda mais, você pode dar uma olhada no meu Twitter, no meu Instagram, que tá aí na descrição. Sempre que eu posto vídeo aqui no YouTube, eu divulgo lá também, então me segue lá pra não perder nenhum vídeo. Mas então é isso, e até a próxima. Fui!